Boa noite. Boa noite. Com base na delação de Delcídio do Amaral, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quer investigar Aécio Neves, Eduardo Cunha e Edinho Silva. Na comissão do impeachment, o procurador do TCU acusa Dilma de cometer fraude nas contas públicas para se reeleger. Justiça Paulista pede explicações ao governo Alckmin sobre a entrada da PM em prédio invadido por estudantes sem mandado judicial. E o WhatsApp é bloqueado em todo o Brasil por ordem de um juiz federal de Sergipe. A direção do aplicativo recorreu da decisão. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Quem disse que terceira idade é fase de pendurar as chuteiras? Nesta segunda, Fred Melo Paiva vai conhecer uma DJ de 90 anos, uma catadora que tem 45 filhos adotivos e saber a opinião de um escritor que fala sobre a velhice. Tudo para responder a pergunta: como faz para ser velho e feliz ao mesmo tempo? Esse milênio é um milênio da sociedade geriátrica a nível mundial. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Aqui em São Paulo, o governo do estado terá que explicar ao Tribunal de Justiça por que a PM entrou num prédio invadido por estudantes sem ter um mandado judicial. Segundo o tribunal, a força tática agiu ilegalmente. A entrada da PM na sede do Centro Paula Souza aconteceu depois que a Justiça concedeu uma liminar determinando a reintegração de posse do prédio. A força tática entrou no local contra a vontade dos manifestantes e permitiu o acesso dos funcionários, que estavam sem trabalhar desde sexta-feira. O secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, acompanhou toda a ação. Esse portão fica exatamente na Rua Andradas e foi aberto pelos próprios estudantes para permitir o acesso da imprensa. Mas isso só aconteceu apenas alguns minutos após a Polícia Militar quebrar uma corrente de bicicleta colocada pelos manifestantes para fechar um portão da ETEC Santa Ifigênia. Os policiais entraram pela garagem subterrânea das instalações para acessar o prédio invadido. Surpreendidos, os estudantes pediram que não houvesse truculência. Mesmo com os policiais dentro do prédio, tanto a PM quanto o Centro Paula Souza continuavam dizendo que não se tratava de uma reintegração de posse e que os manifestantes poderiam continuar no local desde que não atrapalhassem as atividades. A situação só foi esclarecida no final da tarde, quando o juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Central de Mandados do Tribunal de Justiça do Estado, se manifestou dizendo que não houve mandado judicial para o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Ele condenou a ação da Polícia Militar e determinou a imediata suspensão de qualquer ato por parte da SSP para ingressar na sede do Centro Paula Souza. Deu ainda 72 horas para que o secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, esclareça se foi o responsável por adiantar a entrada da PM, mesmo sem mandado judicial.
O Centro Paula Souza é uma autarquia que administra todas as escolas técnicas e também as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Na quinta-feira, a sede do órgão foi invadida por manifestantes que exigiam merenda em todas as ETECs, mais rigor na investigação da chamada máfia da merenda na Operação Alba Branca e protestavam por melhorias na rede estadual de ensino. Em resposta aos estudantes, o Centro Paula Souza afirmou que a partir de hoje todas as ETECs vão oferecer merenda. Disse também que agora os funcionários trabalham normalmente em todas as unidades, embora alunos continuem instalados na ETEC Paulistano, na zona norte da capital. Já a Secretaria Estadual da Educação disse que a escola Fernão Dias Pais, em Pinheiros, que havia sido invadida no sábado, foi desocupada hoje. E o Tribunal de Justiça determinou que o mandado para o cumprimento da ordem de reintegração de posse só seja expedido depois de uma audiência de conciliação. A Secretaria Estadual da Segurança Pública confirmou que aguarda o agendamento da audiência e justificou que a PM agiu para garantir a segurança dos funcionários. A Polícia Militar informou que deixou o Centro Paula Souza agora à noite. Comissão especial do impeachment no Senado houve especialistas favoráveis ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. O primeiro a falar foi o juiz e professor da USP, José Maurício Conte. Especialista em direito econômico, ele disse que Dilma cometeu crime de responsabilidade ao editar decretos suplementares sem a autorização do Congresso e nas chamadas pedaladas fiscais. Essas condutas reprováveis praticadas nos últimos anos não podem prevalecer. Para o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo Oliveira, o governo Dilma praticou fraude fiscal e contabilidade destrutiva. Segundo ele, isso provocou deterioração das contas públicas e serviu para a presidente se reeleger em 2014. Então, há uma fraude, uma maquiagem fiscal e uma fraude engendrada para fazer um gasto público insustentável em ano eleitoral, obviamente com o objetivo, de vencer as eleições. O advogado Fábio Medina Osório afirmou aos senadores que eles são soberanos no processo de impeachment e podem levar em consideração o conjunto da obra e a má gestão pública quando justificarem seus votos. O advogado rebateu ainda a tese do governo de que o impeachment de Dilma seria um golpe. Constitui um crime de responsabilidade da presidente ir ao cenário internacional para dizer em ofensas às instituições que há uma conspiração. Isto sim é um outro crime de responsabilidade e que é uma circunstância que pode ser sopesada por este parlamento como um fator a ser levado em linha de consideração. E terminou agora há pouco a sessão da Comissão Especial do Impeachment. Durante 11 horas, os senadores ouviram os argumentos dos 3 especialistas em direito indicados pela oposição. Amanhã, uma nova sessão está marcada para as 10 horas da manhã, onde serão ouvidos juristas contrários ao impeachment da presidente Dilma. E no começo da noite, houve bate-boca entre o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, e o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio. A confusão começou depois que Caiado disse que haveria uma ordem do governo para que se apagassem arquivos dos ministérios com o intuito de prejudicar Michel Temer no caso de a presidente Dilma ser afastada. Lindbergh afirmou que Caiado estava mentindo. Nós estamos sendo ameaçados hoje por ordem do governo dos ministros apagarem todos os dados dos computadores. Isso é crime. Isso é mentira do senador Caiado, uma mentira a essa hora da noite, pelo amor de Deus. Está sendo publicado. Baixa a palavra, baixa mentira, você está... Olha, eu estou lendo a matéria. É mentira. Eu reafirmo a palavra. Eu estou lendo a matéria. Mentira tá de Vossa Excelência. Eu estou lendo a matéria, está publicada, tá bom? Tá certo? Estou lendo, viu? Tá certo? Não me venha chamar de mentiroso aqui não, viu? Senador, eu chamo. Tá certo? Senador Lindbergh, mentira, você fala aqui, fala lá fora. Senador Lindbergh, Fala lá fora. Fala lá fora. Não. Fala lá fora. Não, senador Lindbergh, senador Caiado. E o líder do governo no Senado, Humberto Costa, do PT, admitiu hoje
ser muito difícil reverter o resultado na comissão do impeachment. No entanto, Humberto Costa disse que não desistiu de conquistar um resultado favorável a Dilma no plenário. E acreditamos que vamos sensibilizar, sim, uma parte deles. Logicamente que nessa comissão, os senadores escolhidos pelos líderes praticamente foram quase todos com posição já firmada pelo impedimento, sendo que no plenário a situação tende a ser diferente. A votação na comissão será nesta sexta-feira. No plenário deve ser dia 11. E mais nomes podem engrossar o caldo da Lava Jato. Isso porque o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir novos inquéritos contra outros políticos. Na lista de Janot estão pessoas de vários partidos e ainda o senador do PSDB, Aécio Neves, o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, do PT, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. As investigações têm como base a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que era do PT e líder do governo no Senado. Atualmente, Delcídio está sem partido. Aécio é suspeito de receber propina em Furnas e de ter maquiado dados do Banco Rural no escândalo do Mensalão Tucano. Segundo Delcídio, o ex-diretor de engenharia de Furnas, Dimas Toledo, teria vínculo muito forte com Aécio. O ministro Edinho Silva foi tesoureiro da campanha que reelegeu a presidente Dilma Rousseff e teria usado uma empresa farmacêutica para pagar prestadores de serviço. Edinho já é alvo de um inquérito com base na delação de Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. O empresário declarou ter recebido de Edinho Silva pedido de repasse financeiro para a campanha de Dilma. Outros inquéritos envolveriam o deputado petista Marco Maia, ex-presidente da Câmara, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, ex-deputado federal e ex-senador pelo PMDB. Eles são acusados de participar de um esquema de cobrança de propina a empresas investigadas na CPI mista da Petrobras em 2014. Eduardo Cunha, segundo Delcídio, teria recebido propina da diretoria de Furnas. Cunha já é réu em uma ação penal no Supremo, acusado de receber 5 milhões de dólares de propina em contratos de navio-sonda com a Petrobras. E desde a semana passada, passou a ser alvo de 4 inquéritos. Além desses pedidos de abertura de inquéritos, Janot solicitou ao STF autorização para incluir citações feitas por Delcídio do Amaral sobre os seguintes integrantes da cúpula do PMDB: Edson Lobão, Valdir Raupe e Renan Calheiros, por suspeita de recebimento de propina nas obras de Belo Monte. Os pedidos serão analisados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Alguns dos citados se pronunciaram por meio de nota. Aécio Neves afirmou que a apuração vai demonstrar a correção da sua conduta. Edinho Silva disse que é favorável à apuração de todos os fatos com relação à atuação dele como tesoureiro da campanha de Dilma na eleição de 2014. Ele afirmou ainda que sempre agiu de maneira ética, correta e dentro da legalidade. O petista Marco Maia disse que a investigação do Ministério Público vai mostrar que ele é vítima de uma mentira deslavada e descabida. Vital do Rego manifestou repúdio diante das informações da delação premiada. Ele afirmou estar à disposição para qualquer esclarecimento. Os outros citados ainda não se pronunciaram. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as decisões do STF envolvendo denúncias de corrupção. No instante em que chega ao Supremo Tribunal Federal uma série de pedidos para a abertura de novos inquéritos, é preciso fazer uma constatação. Há na praça 2 judiciários. Há o judiciário do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, ágil, e há o judiciário dos ministros do STF, em Brasília, lento como tartaruga paraplégica. O Supremo Tribunal Federal começa a ser visto como uma espécie de grande tapete, embaixo do qual a sujeira ganha, no mínimo, uma certa sobrevida. Os novos inquéritos envolvem de Aécio Neves, principal líder da oposição, até a cúpula do PMDB. Cunha, Renan, Jader, Jucá, os de sempre. Abrem-se novas frentes de investigação, sem fechar as antigas. Renan Calheiros foi denunciado há mais de 3 anos num outro escândalo
E o Supremo Tribunal Federal não julga este caso, mantém na gaveta. Eduardo Cunha está prestes a se transformar o segundo homem da República, substituto eventual do presidente da República. E o STF demora em julgar o pedido de afastamento do deputado formulado pela Procuradoria da República. O problema de um Supremo Tribunal Federal transformado em tapete é que a sujeira não fica quieta embaixo do tapete. A sujeira preside a Câmara. A sujeira comanda o Senado. A sujeira controla a República. Boa noite. O WhatsApp recorreu da decisão da Justiça em bloquear por 72 horas o serviço. A determinação foi de um juiz de Sergipe. Mais de 100 milhões de usuários foram afetados. Em um comunicado, o Facebook, dono do aplicativo, lamentou o ocorrido e disse não ter as informações exigidas pelo juiz. O bloqueio no início da tarde, para muitos, foi surpresa. Realmente pegou todo mundo desprevenido, né? Para você prejudica isso? Eu uso para trabalho, né? Então realmente prejudica, né? E não dá para suspender sem o julgamento de mérito, né? A avaliação do mérito. Só falar, resolvemos suspender e depois vamos ver o que faz, o que aconteceu, o que houve, né? Ulisses, que recebe turistas e fecha negócios pelo aplicativo, diz que pode perder dinheiro. É uma fonte dos meus negócios, né? Hoje em dia a gente não simplesmente usa só e-mail, a gente tem uma necessidade de falar rapidamente com as outras pessoas, a gente fala por WhatsApp, né? Pode perder trabalhos, então. Com certeza, vai ser uma perda muito grande para mim. O bloqueio por 72 horas ocorre por ordem de um juiz de Sergipe que atendeu a um pedido da Polícia Federal. A investigação quer o teor das mensagens e o nome dos usuários de contas do WhatsApp em que informações sobre tráfico de drogas eram trocadas. A recusa por parte do aplicativo já havia resultado na prisão preventiva em março de Diego Zodan, vice-presidente do Facebook, empresa que é dona do WhatsApp. Em dezembro do ano passado, o aplicativo já tinha ficado fora do ar durante 12 horas por ordem da Justiça de São Paulo, também porque não colaborou com uma investigação criminal. Em nota divulgada hoje, o WhatsApp diz que a decisão judicial pune mais de 100 milhões de usuários brasileiros e afirma que não tem as informações que a polícia quer. Não sei do que aconteceu, mas pode ser também alguma coisa das empresas de comunicação para forçar a gente a usar mensagem, usar os meios de comunicação mais antigos, no caso. E pagos, no caso. Pagos, exatamente. Tem o Skype, Facebook, tem outras alternativas além do WhatsApp. Tudo bem, nós vivemos 45 mil anos sem WhatsApp, 3 dias não vai matar ninguém. Tá tudo certo, eu acho. Mas pode trazer imensos prejuízos, é o que pensa a Ana, que estava à espera de uma mensagem sobre um assunto para ela muito importante. Paquera. Então ele pode até desistir, né, se demorar muito. Né, então, 3 dias, pelo amor, né? E você tem alguma denúncia, algum problema na sua região que você gostaria que nós mostrássemos aqui na edição das 10? Bem, isso é possível graças ao Gazap. Este é o espaço para a sua participação. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. E a reclamação de hoje vem da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa noite. Imagine você morar em frente a uma árvore que está enroscada na fiação elétrica. Iria ficar com medo caso ela caia, né? Pois é, a Maria Regina está preocupada porque em frente à casa dos pais dela tem uma árvore assim no Jardim Ipanema. Ela está no meio de fio de alta tensão, ó. E já ligamos várias vezes para a prefeitura e eles não querem nem saber de nada. A subprefeitura de Itaquera disse que vai acionar a concessionária de energia elétrica para agendar uma data para resolver a situação, já que é preciso desligar a luz da região para não colocar em risco a vida dos funcionários. Se você também tiver uma reclamação, grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, é isso. Até breve. O vice-presidente Michel Temer voltou hoje a Brasília, onde encontrou o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Esta foi a terceira vez que os dois estiveram juntos nos últimos 10 dias. Meirelles tem sido apontado como possível ministro da Fazenda, caso Dilma Rousseff sofra o impeachment.
Depois de um final de semana em casa, em São Paulo, o vice-presidente Michel Temer voltou para Brasília. Antes da viagem, ainda pela manhã, ele recebeu visitas, como a do consultor de comunicação Gaudêncio Torquato, que ficou na residência por cerca de 1 hora. O advogado José Yunes também esteve na casa. Yunes, que é ex-deputado estadual e federal, já afirmou que será assessor especial da presidência no caso de um governo Temer. Hoje, nenhum dos visitantes quis dar entrevistas. O vice-presidente está realizando diversas reuniões para montar a equipe de governo em caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já na capital federal, ele se encontrou com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, apontado como possível ministro da Fazenda, e outros políticos, como os ex-ministros da Aviação Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, e o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Hoje, a presidente Dilma Rousseff participou apenas de reuniões com o chefe de seu gabinete pessoal, Jacques Wagner, e com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. O senador Romero Jucá e o secretário executivo do PMDB, Eliseu Padilha, do núcleo mais próximo ao vice-presidente Michel Temer, criticaram as medidas anunciadas ontem pelo governo, entre elas o reajuste nos valores do Bolsa Família e na correção do imposto de renda. Para Jucá, o governo perdeu os parâmetros das contas públicas e estaria tentando desequilibrar ainda mais o orçamento. Já Padilha disse que as medidas são impossíveis de serem implementadas diante da atual conjuntura econômica. Vamos agora ao comentário de política. Quem fala é Bob Fernandes. Sessão no Senado. Anastasia, o relator do impeachment. Colegas se dirigem a ele. Relatam pedaladas fiscais de bilhões que o próprio Anastasia teria cometido no governo de Minas. O senador do PSDB faz cara de paisagem. Na mesma sessão, senadores lembram governadores e prefeitos que hoje pedalam. Para a advogada Janaína Pascoal, o senador Randolfo Rodrigues lista créditos suplementares editados pelo governo em 2015 sem aval do Congresso, as tais pedaladas. O que Randolfo lê são decretos assinados por Temer. Sem perceber a pegadinha, Janaína diz serem atos de desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, as mesmas pedaladas. Tudo isso é um teatro. A decisão de afastar a presidente Dilma por 180 dias para julgá-la já está tomada. Eduardo Cunha segue no comando, porque sabe muito e sobre muitos, e segue fazendo o que quer. Como em tantas vezes no ano em que nas ruas e com vasto silêncio cúmplice se multiplicavam as faixas "Somos milhões de Cunhas". O ideário de Cunha e do Malafaia, que já benzeu Temer, se espalha, se concretiza. A Assembleia de Alagoas aprovou: professores estão proibidos de falar sobre temas morais, religiosos ou ideológicos em sala de aula. Ensinar Darwin e a evolução das espécies, contestar Adão e Eva, abordar Freud e sexualidade, terá como pena suspensão ou demissão do serviço público. Na Câmara, a Cunholândia ou Cunhistão, projetos propõem leis de teor semelhante. Nas Assembleias de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, projetos de lei no mesmo caminho. Enquanto, recheado de farsas, segue o teatro do impeachment, neopentecostais talibãs avançam. Boa noite. A semana começou com recordes de frio no Sudeste. Aqui na capital paulista, tivemos a menor temperatura para este período desde 2014, apenas 10 graus ao amanhecer. E a próxima madrugada deve ser gelada por causa de ventos que sopram do mar, deixando a sensação ainda pior do que o registrado pelo termômetro. Vamos aos detalhes da previsão. A recomendação é sair de casa de manhã bem agasalhado, mas por baixo de tudo, usar uma roupa mais leve, porque durante a tarde pode até fazer calor. É que a massa de ar polar já está em aquecimento. Ela continua afastando a chance de chuva e já não resfria tanto. Com isso, aqui em São Paulo, o tempo continua firme em todas as áreas, com predomínio de céu claro e sol forte. E já volta a esquentar durante a tarde. Em Votuporanga, no norte do estado, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Faz até 27 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. E no litoral, teremos temperaturas entre 15 e 26 graus em Caraguatatuba. Pois é, faz calor, mas em compensação a umidade cai e fica entre 25% e 30% em todo o estado de São Paulo. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital?
Nessa madrugada, mínima de 12, máxima amanhã à tarde de 24 graus. Na quarta-feira, céu azul e já faz até 25 durante o dia. E na quinta-feira, mínima de 15, máxima prevista de 23, com um aumento de nebulosidade. E agora nós vamos falar de economia. A balança comercial registrou mais um recorde no mês de abril. O superávit foi de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. É o maior valor para este mês desde 1989, que foi o ano que marcou o início da série histórica. O saldo foi impactado pela queda brusca nas importações por causa da alta do dólar. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse superávit da balança comercial é positivo para as contas externas, mas não dá para comemorar muito. O resultado vem principalmente da queda das importações. As exportações ainda não reagiram a ponto de ter impacto na atividade industrial, tanto que se prevê um recuo de quase 6% na produção este ano. As importações caíram 28,3% em abril sobre abril do ano passado, enquanto as exportações cresceram 1,4%, com avanço mais de produtos básicos favorecidos pela alta de preços no exterior. Houve até uma antecipação de embarque da soja para aproveitar. A alta do minério e do petróleo também ajuda, mas a indústria ainda vai ter que se esforçar muito para exportar mais. E a queda recente do dólar deve atrapalhar. O setor estava bem mais animado com a cotação na faixa dos R$4. De qualquer modo, mesmo que o dólar fique mais baixo, exportar é o caminho para retomar a atividade, enquanto o consumo doméstico continua fraco. Por melhores que sejam as expectativas quanto à mudança na gestão da economia com o novo governo, o desemprego, a inflação e os juros elevados ainda vão segurar a demanda por um bom tempo. E a própria confiança no rumo melhor para a economia pode reforçar a baixa do dólar, já que o país deve atrair mais investimentos. Detalhe: as medidas anunciadas hoje, como o aumento do IOF na compra à vista de dólares para 1,1% e a alíquota zero para determinados investimentos vindos de fora, podem ampliar a liquidez de dólares, pressionando mais a cotação. O Banco Central pode ter trabalho para manter o dólar em nível mais favorável para as exportações. Agora, independentemente dessas dificuldades, a previsão é que o comércio exterior feche o ano com um saldo de até 50 bilhões de dólares, o que é uma boa notícia. Mas a indústria continua precisando de um reforço na competitividade. Eu volto na quinta, até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa semana para você. Boa noite. Fique agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Paiva.